Olá pessoal, eu sou a Diana e aqui neste canal vocês podem praticar o vosso português enquanto me ouvem a falar. Só têm de fazer isso, só têm de me ouvir. E hoje eu quero vos falar de algo sem precedentes que aconteceu em Portugal no ano passado, ou seja, algo que nunca tinha acontecido antes. Mas de certeza que alguns de vocês que estão a ver isto e que já moravam em Portugal antes deste acontecimento devem imaginar do que eu estou a falar. Mas antes de eu dizer, alguém adivinha? Alguém consegue descobrir do que eu estou a falar? Digam nos comentários. Eu estou a falar do dia em que Portugal e Espanha ficaram sem eletricidade durante 12 horas, mais ou menos, e também algumas zonas de França e de Andorra. Estou a falar do apagão que originou em Espanha e que deixou a Península Ibérica às escuras. A Península Ibérica é uma zona geográfica onde estão Portugal, Espanha, Andorra e Gibraltar, mas claro que Portugal e Espanha ocupam a maioria desta península. Então, de volta ao apagão. Chama-se apagão a qualquer colapso de eletricidade que ocorra numa certa zona do mundo, e durante o apagão nós não tínhamos eletricidade, não tínhamos luz, isto é luz, e em alguns sítios de Portugal não havia água sequer. E sem eletricidade não há nada, não há televisão, não há internet, ou não há net, como nós dizemos, não há maneira de comunicarmos com outras pessoas. É horrível, para não dizer aqui outra palavra, que acho que o YouTube não ia gostar. O apagão originou em Espanha e nós fomos afetados porque a nossa eletricidade vinha maioritariamente de Espanha, apenas e somente porque era mais barato assim, e até ao dia de hoje não se sabe exatamente o porquê do apagão, porque é que isto aconteceu. Só sabemos que houve algum problema em Espanha que levou a este acontecimento. Escusado será dizer que agora nós dependemos mais da nossa rede de eletricidade para isto não voltar a acontecer, mesmo que seja mais caro. O apagão foi um evento tão único e tão inesperado que foi a palavra do ano de 2025 em Portugal. Foi o evento que mais marcou Portugal em 2025. E como há um mês, em abril, fez um ano do apagão, eu achei por bem vir aqui falar de como foi o meu dia nessa segunda-feira terrível, nesse apagão. No dia 28 de abril de 2025, entre as 11h30 e o meio-dia, houve um apagão geral em Portugal continental, ou seja, as ilhas não foram afetadas, o pessoal da Madeira e dos Açores estava na boa. Eles estavam na boa. E para mim foi um dia horrível. E porquê? Porque eu estava extremamente estressada devido ao trabalho. Eu agora rio-me com a situação, mas na altura eu só queria chorar. Nessa altura eu ainda estava no Italki. O meu único trabalho era dar aulas de português no Italki, ou seja, eu não tinha mais nada e eu não tinha autonomia porque não era eu que mandava, era a plataforma que mandava. E quando a luz falhou nesse dia, eu fiquei muito irritada porque a luz já andava a falhar por causa do mau tempo, mas era só na minha rua ou na minha zona da cidade. Então eu pensei que mais uma vez a luz tinha falhado só na minha rua, o que queria dizer que assim eu não podia dar aulas, não podia trabalhar, ou seja, não podia ganhar dinheiro, o que era muito mau para mim. Óbvio que eu ainda tentei usar os dados móveis do telemóvel para dar uma aula e para avisar os outros alunos que iam ter aulas comigo nesse dia, que se calhar não ia conseguir dar aula, mas fiz isso com o telemóvel da minha mãe,
Porque, para piorar a situação, eu não tinha carregado o meu telemóvel na noite anterior e estava com pouquíssima bateria. E eu nunca faço isso. Eu carrego sempre o telemóvel à noite. Então foram muitas coisas más a acontecer ao mesmo tempo. Nós não sabíamos o que se passava, não tínhamos comunicação com ninguém. A minha mãe tentou descobrir, foi ao supermercado perguntar, mas havia muitas informações falsas, falavam de um ciberataque, mas hoje sabe-se que não foi isso. Para além do meu telemóvel estar com pouquíssima bateria, o meu telemóvel deixou de ter rede após 1 hora ou menos, depois do apagão ter acontecido. Ou seja, eu nem conseguia usar dados móveis e o telemóvel do meu pai era igual, porque somos os dois da mesma operadora, ou seja, ficámos sem rede mais ou menos ao mesmo tempo e nem conseguíamos contactar o meu pai que não estava em casa. O telemóvel da minha mãe foi o telemóvel que teve rede durante mais tempo, porque a minha mãe é de outra operadora, então só assim é que eu consegui avisar os meus alunos, felizmente. Só assim é que não me lixei com o trabalho. Aqui têm um palavrão suave. Nem considero palavrão lixar. Suave. Ou seja, após 1 hora do apagão neste país, praticamente ninguém conseguia comunicar com mais ninguém. Não tínhamos nada, não havia eletricidade, não podíamos ligar a televisão, não podíamos ligar os dados móveis, não conseguíamos ligar nem mandar mensagem a ninguém. Tentámos, claro, tentámos contactar as pessoas mais importantes para nós, mas não adiantava, era impossível. Só à noite é que o meu pai conseguiu ouvir rádio no carro, para saber o que se passava. Esta era a única maneira que nós tínhamos de recebermos notícias, de estarmos atualizados, era com as rádios. Por isso, houve muita gente que, depois da eletricidade ter voltado e até antes, que compraram rádios portáteis que agora se calhar não usam, mas na eventualidade de alguma coisa assim voltar a acontecer, é bom termos estas rádios. E como eu disse antes, foi um dia muito estressante para mim, porque eu estava muito preocupada com o trabalho. Eu tinha medo de ser prejudicada por causa disto, porque podia ser quando não avisas que tens de faltar a aulas e faltas a mais de uma aula, mas felizmente, com o telemóvel da minha mãe, que teve rede durante mais tempo que o meu e o do meu pai, eu consegui avisar as minhas alunas. Tive muita sorte, tenho sempre sorte. Mas então, o que é que eu fiz durante o dia? Durante o resto desse dia? Eu tinha a cabeça a mil, ou seja, a minha cabeça não parava de pensar. E eu não sei se foi nesse dia que eu tive a ideia de criar este canal de YouTube, mas o que eu me lembro é que nesse dia eu peguei numa folha e escrevi várias ideias que tive para o canal e outras ideias para o meu negócio de ensino de português. Foi assim que surgiu a ideia de criar histórias curtas em português para iniciantes, porque foi assim que eu melhorei o meu alemão no início, quando era iniciante também, e depois tive outras ideias de coisas que eu quero criar e que queria que houvesse no ensino de alemão. Então, essas outras coisas que eu quero criar, eu vou conseguir fazê-las no meu Patreon. É verdade, eu criei um Patreon e se vocês quiserem ver vídeos extra, e participar na comunidade onde falamos sempre em português e onde eu interajo com vocês regularmente, entre outras coisas, entre outras surpresas e benefícios, então podem apoiar-me no Patreon. Pensem nisso.
E para além do que eu acabei de dizer, eu fiquei muito tempo na varanda do meu escritório a olhar para os gatos da minha tia, a apreciar a fofura deles. Eu não tinha mais nada para fazer, então fiquei a existir, basicamente. Mas aconteceu uma coisa engraçada nesse dia que eu tive de fazer. Eu precisava de lavar o cabelo nesse dia e eu não consigo tomar banho de água fria. Não consigo, não quero, não vou tentar sequer, não vale a pena, recuso-me. E, felizmente para mim, estava muito calor nesse dia. Estava mesmo muito calor, estava um dia de verão. Então, nós temos um chuveiro no quintal, por causa da piscina. O chuveiro. Então eu fui de biquíni lá para fora para tomar banho no chuveiro. Sim, porque era o único sítio que tinha água quente, na minha casa, mesmo sem eletricidade. Então a minha mãe ajudou-me porque eu tinha de ser rápida e não queria gastar a água quente toda. E a minha mãe estava ao meu lado a segurar o shampoo, o gel de banho, a máscara de cabelo, porque eu tenho de usar muitas coisas na minha rotina de banho, é por isso que eu demoro algum tempo a tomar banho e eu tenho de usar o shampoo, depois meter máscara no cabelo, depois pentear o cabelo quando ele está molhado ainda. Ou seja, a minha mãe dava-me uma coisa, eu usava essa coisa, devolvia o shampoo, por exemplo, à minha mãe, depois ela dava-me outra coisa, eu devolvia-lhe. Foi um trabalho de equipa para eu conseguir tomar banho de forma rápida e eficaz. Foi top, foi bom, foi bom. E nós temos um fogão a gás em casa, lá fora, no quintal, então podemos comer, almoçar e jantar comida quente em casa, sem ter de comprar nada já feito. E às 10 da noite ouvimos o frigorífico a ligar-se, vimos as luzes da rua a acender e ouvimos o pessoal lá fora, que estava no café, a gritar de felicidade quando a luz voltou. Ou seja, gritar, yeah! Porque já estávamos todos tão felizes que a luz voltou que precisávamos mesmo de gritar de felicidade. Foi um dia muito complicado. Não recomendo nem desejo a ninguém ficar 12 horas sem eletricidade. Não só tu, mas o país todo. Yeah, não recomendo. E depois eu fui logo meter o meu telemóvel a carregar para falar com as minhas amigas, mandar mensagem às minhas amigas e descobri que algumas delas já tinham eletricidade, ou seja, a eletricidade veio em horas diferentes no país todo, não veio toda ao mesmo tempo, não. Foi aos bocados, porque senão podia haver outro apagão. Eu espero que nunca, mas nunca, nunca mais aconteça algo semelhante. Espero mesmo. Mas pronto, esta foi a minha história. Espero que tenham gostado. Digam-me se estavam em Portugal quando isto aconteceu. E tenham um dia espetacular. Se quiserem continuar a aprender ou praticar o vosso português, subscrevam e vejam o resto dos meus vídeos. E até ao próximo vídeo e tchau! Fiquem bem!